Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elaine Conte. Estou muito feliz em participar do evento e divulgar as pesquisas do grupo de pesquisa no qual coordeno. O título do nosso trabalho é Metáforas Formativas de Professores e Professoras em Mini-Histórias. Eu me chamo Elaine Conte, então sou doutora em Educação, graduada em Pedagogia e mestra em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente docente do PPG em Educação e em Memória Social e Bens Culturais, ambos da Universidade La Salle. Sou líder do Núcleo de Estudos sobre Tecnologias na Educação, também bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq e pesquisadora gaúcha da FAPERGS. Aqui eu deixo meu contato, juntamente com a professora doutoranda Cristiele Borges dos Santos Cardoso, que trabalha na escola, que é professora de Educação Infantil no município de Novo Hamburgo, e também pesquisa essa temática desde a graduação, passando pelo mestrado. Então, as mini-histórias vêm sendo um campo de estudo muito fértil para nós, desde a graduação, e aqui a gente tem uma imagem de duas crianças observando uma mini-história pendurada numa janela, e essa comunicação ela é importante porque torna visível a vida cotidiana na escola. Aqui a gente deixa para compartilhar um pequeno guia para escrever mini-histórias, produzido pelo professor Dr. Paulo Focchi, que nos ajuda muito a compreender, então, esse universo de uma forma rápida e pontual, essa questão das mini-histórias. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, de forma bem breve, é apresentar a prática de mini-histórias enquanto um dispositivo de documentação pedagógica e de formação docente na educação infantil. Também discutir a relação entre experiências de mini-histórias e o trabalho da produção de conhecimento com metáforas vivas e problematizar os possíveis desdobramentos e conjecturas da ação pedagógica com mini-histórias frente às novas exigências do trabalho educativo, oferecendo perspectivas distintas sobre o assunto em questão. E o problema que norteia, então, essa pesquisa é de que forma as mini-histórias articulam estética, documentação e formação em contextos de pressão institucional que a gente vive e das diversidades no ambiente escolar. Então, as metáforas, elas nos ajudam a trazer o conhecimento para algum território mais familiar e também sensível, e isso nos dá a sensação de uma pequena dose de dopamina, porque as metáforas, como eu vou citar aqui na apresentação, mas que aparece no texto, como do barco na enchente, do labirinto e da memória, elas ajudam a trazer o conhecimento para algum território mais familiar e sensível, e isso nos dá, então, essa importância de tornar acessível os conhecimentos produzidos na educação infantil e em registros. Aqui tem a imagem de uma criança e ao lado, então, as mini-histórias são relatos poéticos com imagens oriundos da vida cotidiana da escola. Não há uma regra para sua escrita, pois cada professora, ao escrevê-la, coloca sua interpretação e sensações em relação à ação das crianças ali narradas. É uma prática que gera encantamento, mas também exige uma qualidade estética e uma grande sensibilidade na valorização das ações dos meninos e das meninas durante a jornada na escola. Aqui eu trago um trecho da professora Madalena Freire, no livro A Paixão de Conhecer o Mundo, que foi produzido por ela, publicado em 1983, mas produzido antes, e ela traz, então, esses retratos do cotidiano escolar de crianças de 4 a 6 anos. Interessante que ela transforma a sala de aula num laboratório de aprendizagens, como a gente consegue ver nessas imagens. E, além dela transformar, ela registra em forma de desenhos das crianças, de fotos e de pequenos textos, mostrando, então, todo o conhecimento produzido na sala de aula
pelas crianças e pela professora. Aqui tem, por exemplo, um registro do dia 31 de março de 1981, Dona Cobra Morta, que mostra, então, como é que foi o processo de dissecar a cobra na sala de aula, com essas crianças de 4 a 5 anos, como é que foram vendo dentro, como é que foi esse processo investigativo com crianças, e aqui no centro, então, uma imagem criada, desenhada pelas crianças, porque na época não se tinha a fotografia, que hoje a gente usa muito para documentar o cotidiano por mini-histórias. Então, as mini-histórias têm função formativas e autoformativas, porque favorecem o olhar pedagógico, a autocrítica e registros de aprendizagens, com coparticipação e desenvolvimento da atenção ética e estética das crianças e também dos professores. Elas têm esses movimentos de leitura, ela traz a emergência de metáforas como labirinto, barco, casa, que organizam memórias afetivas, interculturais e orientam intervenções pedagógicas. Também ela traz essa liberdade de retorno e abertura para as famílias, e a documentação, as mini-histórias têm uma função social e de memórias da formação. Também tem os desafios de seleção de imagens, o que é contemplado, os riscos de estetização sem rigor, a necessidade de formação para a leitura compartilhada. Também se dá uma produção coletiva e pesquisa-formação, a gente consegue trazer evidências do que o processo traz, né, durante essa formação, autoformação cooperada entre docentes, e também traz a discussão e implicações desse potencial formativo da documentação, do uso de mini-histórias para fazer parte do trabalho docente, e em meio a tantas desvalorização e sobrecarga de trabalho que a gente vê desde a formação universitária. Aqui a gente traz a identificação de algumas referências internacionais, então, que mostram como a produção de histórias digitais por crianças favorece a expressão, colaboração, habilidades comunicativas, a construção de narrativas em contextos de educação infantil, mas é interessante lembrar que no Brasil e no exterior se tem poucas produções sobre esse horizonte, esse universo de mini-histórias na educação infantil, destacando também potencialidades e limitações de como se dá esses registros e essas histórias que podem ser de abordagens verbais e não verbais, desde as crianças bebês, desde os bebês. Então, o conceito e elementos de construção. Existem pontos relevantes para a criação de uma mini-história, né? E aí a gente pensa com o Observatório de Educação Infantil, que trata muito essa questão por meio do adulto que as acolhe, interpreta, dá valor à construção da memória pedagógica. Também Oliveira Formosinho e Formosinho destacam a narratividade que acolhe as diferentes vozes, diferentes afeitos, identidades, por isso criam abertura para as vozes das crianças se fazerem presentes, quer seja através da memória das falas transcritas pelos professores ou das produções, né, que através das imagens são colhidas, interpretadas e narradas pelo adulto, pelo professor regente. Também escolher o que contar dessas histórias, transformando em metáforas vivas, né, que contam esses processos de aprendizagem e a construção de significados é muito importante, e trazendo também esse conjunto de crenças e valores que são celebrados e realizados no cotidiano pedagógico. Então, é importante a visitação dos observáveis, ser episódica, ter uma força do agir, menos é mais, compartilhar em um tempo breve e a explicitação de uma chave de leitura. Tudo isso é importante para a construção de uma mini-história de qualidade. E como nasce uma mini-história? Então, as mini-histórias criam um espaço dentro da jornada para o professor apurar seu olhar em relação ao que as crianças estão fazendo, tornando especial momentos que antes poderiam passar despercebidos. Então, parte-se da hipótese de que a documentação pedagógica por meio de mini-histórias atua como um dispositivo formativo, o que pode qualificar o trabalho pedagógico na educação infantil. Aqui tem uma outra mini-história que vocês podem ler depois com mais tempo. E o que a gente faz? Depois da captura da sequência de fotos, o professor vai contar sobre o que acontecia
no cotidiano escolar, de instantes vividos ou de situações de continuidade das crianças, oferecendo suas palavras para narrar de maneira poética e de forma honesta a ação da criança. Então, o professor tem esse papel do escriba, que vai traduzindo o que acontece no cotidiano escolar, né? E aqui tem alguns registros também de mini histórias, como a gente desenvolve esse processo de exposição, de compartilhamento das histórias com as famílias, como foi o retorno, como é o retorno sobre as mini histórias, e que todas as crianças, de certa forma, são contempladas por meio de fotos, imagens e registros das escritas em mini histórias, seja em envelope, mural, rede social, são os canais que a gente encontra para compartilhar os feitos das crianças e as investigações delas na educação infantil. E aqui eu trago algumas metáforas, então, que remetem às memórias afetivas e a devaneios infantis, né, uma deriva lúdica, segundo Javier Molina, El Juego Simbólico, de 2008. Então, aqui tem a metáfora da casa, que traz esse olhar da proteção e o espaço de si próprio. É uma metáfora de inspiração do artista Mário Merz, de 1975, e suas obras são os chamados iglus, estruturas hemisféricas feitas de diferentes materiais. Mas também eu trago outras metáforas do círculo, né, que é a metáfora da integração, do ninho, que é a metáfora do ventre, do acolhimento, do caminho da linha amarelinha, que é a metáfora dos desafios da vida, do labirinto, que é a metáfora do transcurso da vida, do espiral, que é a metáfora do crescimento, da montanha, que é a metáfora da conquista, e da selva, que é a metáfora da descoberta, do inusitado e também do se perder, do perder-se. Aqui tem uma imagem de uma criança, então, narrando e observando essas imagens na mini história e contando suas histórias a partir da mini história, e elas remetem, então, a esse olhar presente de novas leituras do mundo, de função social, e a construção do eu se dá também pela escrita, cujo produto é o construto da própria identidade desde a infância. Que tem uma outra criança tentando alcançar mini-histórias, então a importância da mini-história estar na altura da criança para que ela possa observar, ler, estimular a interpretação, mostrar o desenvolvimento dela e dos colegas, né? Então é muito importante pensar nessa dimensão. Aqui também eu trago uma investigação, uma foto, né, que as mini-histórias podem ajudar os professores a olhar para o cotidiano e, a partir delas, adentrar em outros organizadores da ação pedagógica, reconhecendo a importância e valor da jornada como um todo, colocando em evidência as aprendizagens das crianças e elucidando o que pode ser modificado ou potencializado em sua prática. Então, as mini-histórias também são usadas para contracolonizar a pedagogia, que é essa pedagogia muito folclorista, que caracteriza-se um trabalho pedagógico sem continuidade, sem projetos. E ela serve também para contribuir nas proposições, nos projetos, documentações e vivências lúdicas das crianças nas escolas, potencializando, então, o que aparece na BNCC, que são os campos de experiência. Aqui, para finalizar, então é necessária a escuta atenta, círculos de escuta e olhar sensível para documentar as narrativas trazidas pelas crianças durante a interação e brincadeiras no cotidiano escolar, porque brincar é o ofício da criança e a mais elevada forma de pesquisa. E as referências do Grupo NET, agradeço muito a atenção, a escuta, e seguimos. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.